vocês mudaram essa civilização. A mudança de olhar tem sido uma grandiosa ferramenta neste tempo de transformações das energias planetárias. É fundamental que estejam atentos para não caírem em armadilhas que os enveredem de volta às velhas energias, pois elas buscam sobreviver por meio dos menos atentos e têm se apresentado de forma sutil, como culpa, julgamento e controle, vibrações que ainda são percebidas bem fortemente em algumas programações. Fiquem atentos, reconheçam e agradeçam a manifestação para liberá-las. Não entrem nas energias, apenas observem o campo. São energias se esvaindo. Não potencializem o campo com frustrações de auto-julgamento. Nada disso mais é vocês. Há uma grande diferença a ser observada neste tempo de verdades. Os mostradores do caminho os conduziam para mais prisões, como ovelhas, indivíduos considerados capacitados para falar, e mais que isso, para ser representantes de Deus na Terra, cometeram verdadeiros absurdos e crimes, como é o caso de igreja, que pregou ainda em nome desse Deus. Em nome desse Deus é espiritualidade, disfarçados de mestres e gurus, filosofaram em nome dele e com promessas de vida plena, manipularam por muito tempo uma grande parcela da humanidade, dentro de regras impostas, que serviam aos próprios interesses. Criou-se um sistema de crença de pecados, dos quais muitos não conseguem sair até hoje. Crenças que fazem parte de um sistema de crueldade ainda presente na maioria das igrejas, até o dia de hoje. E ainda há as terapias revolucionárias que criam sistemas de prisão, disfarçados de graduações espirituais, como se isso fosse possível. Alimentam egos vaidosos por reconhecimento e supremacia de uma falsa elevação espiritual, mas que não passam de prisões e falsas curas. A verdade está sendo revelada e a ilusão desvelada diante dos olhos de todos vocês, que estiveram cegos por séculos e séculos, e agora conseguem perceber que nenhuma dessas propostas, sejam elas religiosas ou terapêuticas, possibilitou ou possibilita ao homem conhecer a si mesmo, como observado pelo velho sábio Sócrates, um dos poucos que conhecia essa verdade, e percebeu de uma forma muito clara a cegueira humana. Por isso, estimulava os seus discípulos a primeiramente se conhecerem, pois ele sabia que a partir disso eles teriam acesso ao universo. Ele estava certo. Vocês já sabem que são o próprio universo em manifestação. Não era utopia como muitos pensavam. Com todas essas propostas de falsos curadores, falsos mestres e falsos gurus, a espiritualidade se tornou um atrativo como profissão e por isso não há energia. Faz parte da programação mental. Como não há cura para a ilusão, vocês se tornaram cada vez mais incrédulos da própria grandeza e presos a paliativos, oferecidos pelos ávidos por poder sobre a dor que vocês ofereciam, fazendo parte da experiência que foi proposta e agora se encerra. Sem perceberem, vocês alimentaram por eras todo este sistema de prisão em que estiveram servindo na inconsciência. Vejam como funcionou sem que percebessem. Paliativo tem origem do latim
pallium, que metaforicamente significa tapar, disfarçar ou encobrir, mas também quer dizer cobrir, amparar, abrigar. O caminho mostrado por esses ilusórios mostradores eram verdadeiros currais, que simbolicamente eram definidos pela Igreja como o lugar onde as ovelhas deveriam ficar protegidas dos lobos, que na ilusão era a forma de criar uma comunidade, um lugar onde os fiéis atuam. Ali se dão os acontecimentos que irão afetar a todos, exigindo as soluções e providências necessárias para que permaneçam unidos. Evidentemente, era só um sistema de controle para que os mostradores de caminhos tivessem acesso a todas as mazelas de suas ovelhas, sendo também uma forma de manipulação em relação aos pecados, principalmente pela confissão dos inocentes manipulados, dando alimento para cães famintos por controle da população. Os cegos confiam em quem eles imaginam que enxergam, e foi isso que aconteceu com vocês durante séculos. Permitiram ser guiados, e assim se fez a experiência humana, cego guiando cegos. Vocês acreditaram mais nos outros do que em vocês mesmos. Seguiram rotas que não demarcaram. Os caminhos mostrados até agora serviram para deixá-los cada vez mais distantes de sua própria essência, mais distantes da verdade que vocês são. Jesus, como uma exceção, sendo ele luz, em tempos de escuridão, deixou a semente que hoje germinou e floresceu em alguns que seguiram seus ensinamentos, fora das crenças religiosas. Nesses tempos de novas informações, é importante lembrar que a humanidade não precisa de religião nem de doutrinadores e muito menos de curadores. As dores não precisam ser doutrinadas nem curadas. As dores precisam ser reconhecidas pela energia da compaixão, pela experiência ter sido como foi. Apenas isso muda a vibração. É isso que eleva. Acreditem, vocês precisam se lembrar. Não é cura o que devem buscar, mas sim clareza, informação que os liberte das ilusões de dor que viveram até agora. Vocês precisam apenas despertar. Muitos de vocês estão sendo habilitados para este novo movimento planetário de desconstrução, em que também não cabe mais nada dos velhos padrões de mostradores de caminhos, que apenas cultivava mais dor nas prisões de crenças limitantes oferecidas. Os novos humanos não mostram caminhos, eles abrem os caminhos, criando as passagens onde o ego não consegue se fazer presente. São humanos que estão no meio da ponte, que entre os dois mundos servem de farol, encorajando quem decidiu fazer a caminhada de volta para casa, ou seja, os que decidiram acreditar no próprio potencial divino e avançar rumo ao desconhecido, que é a base dos primeiros passos. Cocriam a nova realidade, os novos portais. São pessoas que já fizeram a travessia e já circulam em várias plataformas ou paralelos, compreendendo cada vez mais o jogo, e por isso saíram do tabuleiro de ilusões. Observam apenas. Quando podem, auxiliam a saída de quem, em forte propósito, deseja sair também da ignorância, da programação mental aprisionada na ilusão de poder e controle. São pessoas comuns, totalmente curadas de velhas crenças, despretensiosas, falam do que vivem em verdade, não estão vinculadas a nenhum tipo de velhas teorias, nem modelos pré-estabelecidos de vida.
saíram das prisões religiosas, da culpa máxima e das criações mentais. Por serem totalmente livres, não se adaptam a nenhuma construção de valores sociais, na tentativa de pertencer a determinados grupos. Muito pelo contrário, já deixaram este modelo de preocupação de serem aceitos. O caminho do despertar para esses novos humanos vem antes de qualquer outra proposta que possa sobrepujar as verdades e as leis divinas. É um caminho reto em que existem as armadilhas do ego ou as ilusões da sociedade que sustentam a Matrix, e essa, por sua vez, oferece ao mundo como distração. Os novos humanos são pessoas totalmente comprometidas com as novas leis, que incorruptíveis caminham sobre um fio reto e fino, onde uma frequência desqualificada da luz não consegue permanecer. Falam do que vivem na própria experiência, honrando a tudo e a todos. Neste lindo aprendizado, feito até agora neste planeta, valorizam tudo o que foi ofertado como aprendizado para si mesmos e para todos. A característica básica desses novos humanos é a habilidade de realização e cocriação, usando apenas os atributos de sua alma. Não aprendem nem copiam nada de outros. São extremamente criativos, são inspiradores natos. Não seguem nenhum modelo. Sabem que a irritação faz com que percam a descoberta dos próprios talentos e os manteria perdidos na ilusão do outro. Muitos se perdem do processo em caminhos espirituais, terapêuticos, pois ignoram o poder de apenas ser a verdade. Criar ação com a própria energia é potencializar o amor na Terra, é manifestação. Por muito tempo, vocês deixaram o amor de lado, quando passaram a copiar, a imitar, a querer o que estava fora de si mesmos. É assim que muitos perdem a oportunidade de serem autênticos, viver a experiência de outras pessoas e não a sua própria criação. Como poderiam realizar um projeto de alma com imitações comparadas em workshop? As imitações têm como base a rivalidade, a disputa e a competição por números de clientes ou seguidores, saindo totalmente do propósito de unidade, que busca cada vez mais a integração de todos nessa nova energia. Os que saem de seus verdadeiros propósitos para imitar o outro vivem em conflito interno, tropeçando nas próprias imitações, por não ver fluir o que não criou, não ver crescer, dando frutos o que não plantou. As cópias não têm a energia do artista, é sem valor. As imitações não permitem que a alma atue, mas permite que o ego apareça. É um bom alimento para ele. As religiões usurparam o trabalho do Mestre Jesus e deturparam a sua obra, mas não conseguiram apagar o que foi precipitado em seu nome, nem apagar a verdade que ele deixou marcada nos que em ressonância com ele já profetizam em seu nome. Quem deseja o caminho da liberdade percebe que o fora não existe e o outro é ele mesmo, experimentando diferente, por isso apoia, dá a mão, facilita a compreensão do processo. A inteligência suprema sugere que se unam em potenciais de criação, potencializando o amor, mas o ego sugere a separação, a imitação e a rivalidade entre as nações. Quem abre caminho não segue nenhum modelo, cocria a própria realidade, sem imitação.
Sabe que a qualquer momento ele também desejará seguir outros rumos e não permite dependente. O desperto não ensina ninguém, fala das suas lições sem reservas, principalmente das suas sombras, que são sempre os maiores aprendizados. Usam a experiência humana como uma inspiração ao próprio crescimento, servindo-se do mundo como uma maravilhosa escola de saberes. O desperto tem o genuíno desejo de liberdade, por isso não constrói muros. Os caminhos são livres para si e para todos que se apresentam como parceiros de caminhada. Os despertos revolucionam a civilização humana de uma forma jamais vista. Não estão pensando em mudar o mundo nem o sistema. Já mudaram a si mesmos. Eles são as ferramentas. Eles são o que desejam transformar. São os voluntários dando os primeiros passos para a desconstrução dos setores conhecidos como inabaláveis e seguros. Serão os pioneiros no uso dos 7 raios cósmicos em favor do planeta Terra. A partir deles, essas frequências entrarão na Terra em totalidade e junto à verdade se estabelecerá. Por isso, eles não mostram caminhos, mas se tornam o caminho a ser percorrido neste momento de transformações. Vocês são sólidos portais abertos, os que romperam os véus da ilusão dual, abriram as grades da prisão tridimensional e se libertaram dos grilhões que o escravizaram neste cativeiro de horrores. Vocês fizeram isso, abriram um novo caminho, por onde muitos se reconhecerão em luz. Vocês mudaram o rumo dessa civilização. Prepararam-se para isso há éons de tempo. Mesmo que ainda não se lembrem, isso é imutável. Por Arcanjo Miguel, Morada dos Mestres, Márcia Vásquez.